Olá pessoal, aqui é o pastor Alexandro Rosa e eu quero que você seja muito bem-vindo ao nosso programa Blessing Life. No programa de hoje estaremos falando sobre o poder das escolhas. Nós sabemos que as escolhas, elas determinam o nosso futuro, ela define o nosso futuro. As consequências, elas são advindas das escolhas que fazemos. E a nossa vida, ela é feita de escolhas. Todos os dias nós temos que escolher. E hoje você irá ver, nesta programação, uma história muito linda. Um homem que precisou fazer uma escolha. E você acompanhará conosco que a escolha correta determinou um futuro brilhante. Que Deus te abençoe, fique conosco e até daqui a pouco. Vídeo On TV. Todo mundo vê. Vídeo On TV. Todo mundo vê. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e o versículo de número 21, está registrado da seguinte maneira: E Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, então segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Esse texto bíblico, esta passagem registrada pelo profeta Elias, onde trata a respeito do profeta Elias, esta narrativa, ela nos traz um tema que eu quero hoje falar com você, que é sobre o poder das nossas escolhas. Deixa eu só contextualizar um pouco. Neste texto, o povo estava em dúvidas, o povo estava dividido. Eles não sabiam se seguiam o Deus Jeová, o Deus de Israel, ou se iriam seguir o Deus Baal. E Elias, um profeta de Deus, ele na autoridade de Deus, ele fala para o povo através de uma correção e até mesmo uma pergunta, que o povo precisava tomar uma atitude. E esta atitude, ela traduz em uma escolha. O que é que o povo escolheria? Ou
eles escolheriam servir a Deus ou escolheriam servir a Baal. Nós sabemos que em tudo na nossa vida, nós passamos por escolhas. E as escolhas, elas fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A vida, ela é repleta, ela é cheia de escolhas. Você escolhe a roupa que você vai vestir. Você escolhe o relacionamento das suas amizades. Você escolhe com quem você vai casar. Enfim, todos os caminhos da nossa vida, eles são feitos de decisões e de escolhas. Eu gostaria que você já compreendesse a intenção desta palavra. É fazer com que você saiba que as suas escolhas decidem o seu futuro. E aquilo que você é hoje, naturalmente, é a escolha que você fez no passado. Sendo assim, as escolhas que você fizer hoje também determinarão o seu futuro. Talvez você esteja hoje dizendo: eu não estou feliz da forma que eu estou vivendo. Eu não estou feliz com as escolhas que eu fiz. Eu não estou bem comigo mesmo. Eu não estou bem dentro da minha casa. Eu não estou bem na empresa. Eu não estou bem nos meus negócios. Seja lá o que for, mas você precisa assumir o protagonismo da sua vida. Afinal, se você está nesta situação, não se vitimize, não coloque a culpa em outro. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu escolhi hoje estar aqui dando esta palavra para mudar a sua vida. Foi uma escolha que eu fiz. Abençoar a sua vida, encorajar a você. E onde é que está o lindo disso? É que você está vivo. E se você não está feliz hoje, por conta das escolhas que você fez no passado, eu quero te convidar para você ver o presente de Deus, que é justamente o quê? O atual presente de vida que você está vivendo. E ao vislumbrar o seu futuro, tome novas decisões, para que quando você chegar lá no seu futuro, você esteja contente, porque foi o resultado da decisão que você tomou hoje. Lindo isso, não é? Por exemplo, o fato de você estar assistindo agora. Você fez uma escolha. Estar aqui no programa Blessing Life, uma vida abençoada. Este programa, você escolheu assistir esse programa. E é bem verdade que o fato de você continuar assistindo, e eu creio que você está interessado em continuar, também será o quê? Uma decisão, uma escolha sua. Eu não sei o que te motivou a assistir a este programa. Eu não sei o que te motivou a ler este livro que você está lendo. Eu não sei o que te motivou a buscar esta profissão, a entrar neste ramo de negócio. O fato é que a simples motivação de assistir, de ler, não fará diferença para você. Agora, você sabe o que é que fará toda a diferença? É você decidir praticar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está ouvindo.
O que você fizer com as informações é que mudará a sua vida. Então eu convido a você que você continue atento, pois nós estaremos verificando que a Bíblia, a palavra de Deus, que ela é universal. A Bíblia, ela é um conjunto de princípios de vida para todo ser humano. Para todo ser humano. Todo ser humano deveria olhar para este manual de fé, que é a forma como Deus se revela ao homem. E a Bíblia, ela é repleta de informações acerca de escolha, acerca de decisão. As Escrituras têm muitos textos que relatam exemplos de escolhas que mudaram vidas e destinos. E é através de alguns exemplos que nós estaremos dando aqui hoje para você algumas lições que nós traremos e mudaram rumo da vida de alguns personagens. Deixa eu lembrar aqui de um. Eu gosto muito dos textos bíblicos de Daniel. Daniel, ele está longe da sua pátria, longe da sua terra. Ele é levado cativo para a Babilônia, para servir no palácio do rei. Ora, Daniel estava longe da sua casa, Daniel estava longe da sua parentela, Daniel estava longe dos seus pais. Porém, Daniel, a Bíblia diz que ele escolheu não se contaminar com aquilo que era realizado no palácio. E a Bíblia diz que Deus honrou a Daniel. Ou seja, Daniel, ele fez uma escolha de manter a sua vida digna, o seu caráter cristão, mesmo estando em uma terra distante. Porém, eu quero trazer para você que o poder da escolha, ele começa lá no princípio da humanidade. Nós veremos que a escolha pelo pecado da desobediência, desde o princípio da humanidade, vemos que o Senhor nos deu o quê? O livre-arbítrio de escolher. O homem não é um robô, não, de forma nenhuma. O homem, ele é livre para escolher. E o apóstolo Paulo, certa ocasião, ele disse: todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém fazer. Porém, o Senhor nos direciona sempre a obedecer, a ouvir a sua voz, porque da mesma forma que Ele nos deu a escolha certa, Ele também nos dá sabedoria para poder escolher da melhor maneira. Interessante que lá no início, no Éden, os pais da humanidade, eles foram instruídos por Deus a comerem de toda a árvore. Porém, Deus disse a eles: somente não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Isto está registrado em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo de número 3. Deus deu uma ordem, Deus deu uma direção para aquele casal. Porém, justamente esta árvore, que não era para eles comerem, a Bíblia diz que eles comeram, pois eles ouviram a voz da serpente e foram tremendamente enganados. E
na escolha, na decisão a ser tomada, você precisa tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso e ele pode te enganar. Então, embora a escolha seja tua, peça a Deus uma direção para que você possa escolher corretamente. Vejamos que o inimigo, a serpente, que é muito conhecida na Bíblia, ela, em 3 afirmações, ela muda completamente o que Deus havia dito e ela então induz ao pecado. Ela induz a desobediência. Se não vejamos aqui na primeira afirmação que a serpente fez, no capítulo 3 e o versículo 1 do livro do Gênesis. E assim disse Deus: não comereis de toda árvore do jardim? Percebe que nesta primeira afirmação, o inimigo coloca em dúvida a palavra de Deus. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que era para eles comerem de todas as árvores, mas não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. O inimigo veio e colocou dúvida no coração para que enganasse. Nós precisamos tomar muito cuidado. A segunda afirmação, ele disse: então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Olha, Deus havia dito que não era para comer. E Deus havia dado uma sentença acerca da possível desobediência. E aí a serpente vai lá e disse: pode comer, que certamente você não vai morrer. Nesta segunda afirmação, ela colocou o quê? Desconfiança, a ordenança divina, e aliviou a consequência da transgressão. O diabo disse: se comerdes, é certo que não morrereis. Aqui eu quero dar um conselho para você. Precisamos tomar muito cuidado com a desconfiança e em colocar em xeque, colocar em dúvida, colocar à prova aquilo que Deus disse ao nosso respeito. É muito importante saber disso e eu friso uma vez mais. Isso aqui é a palavra de Deus, a Bíblia, que é conhecida universalmente, princípios para uma vida feliz. Então, nessa segunda afirmação, ele gerou o quê? Desconfiança. Interessante que muitas vezes o inimigo da nossa vida, ele oferece muitos banquetes, algumas bandejas lindas para fazer o quê? Para nos ludibriar e desconfiar de Deus para que não o obedeçamos. Quantas são as famílias que estão sendo destruídas, dizimadas, porque já não mais prezam por aquilo que Deus disse. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Quantos não são os filhos que estão perdendo a sua vida tão jovem? Por quê? Por não seguir o que diz a Bíblia. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Nós precisamos seguir o conselho. E este conselho não é para o nosso mal, este conselho é para o nosso bem. E na terceira afirmação, o inimigo declarou: porque no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Gênesis 3 e 5.
Nesta afirmação, o inimigo aguçou o quê? A curiosidade de Eva para que ela pecasse. É assim que o inimigo ainda faz. Ele coloca muitas vezes curiosidades para que a pessoa caia e com isso ela deixa de ter comunhão com Deus. Quantas não são as pessoas que por uma curiosidade, pelo famoso eu vou pagar para ver, infelizmente, colocou a sua vida a perder, colocou o seu futuro promissor de uma forma tão triste, tudo a perder. Por quê? Pagou para ver. Por quê? Não obedeceu. Porque cedeu aos prazeres, aos manjares oferecidos e então não valorizou o que de fato tinha e tem muito valor. Nestas três afirmações que o inimigo, através da serpente, induziu, eles fizeram a escolha errada. Ele fez com que eles pecassem, colocando dúvida, desconfiança e curiosidade a eles. Existem basicamente três fases da tentação e do pecado que geram a dúvida com relação à palavra de Deus, a desconfiança diante das suas promessas. Percebe que nós não podemos ter dúvidas. Deus disse que estaria contigo, então tenha certeza, Deus não é mentiroso, Ele vai estar com você. Deus disse que passaria pelas dificuldades com você, Ele vai passar. Deus disse que passaria pelo fogo, Ele vai passar. E por que então a dúvida? A dúvida em nosso coração faz com que nós falemos, pensamos que Deus ele é mentiroso, que Deus ele é um ser como qualquer outro, que fala e não cumpre. Mas não, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Ora, através disso o inimigo introduziu na humanidade a incredulidade e a desobediência. Se tem uma coisa terrível no homem, no ser humano, é a incredulidade. Para mim, penso que é um dos maiores pecados que o ser humano possa cometer, é não crer no que diz o Senhor. Ele disse alguma coisa a seu respeito e você não crê. E é isso que o inimigo, ele quer. Que não creiamos em Deus, nem que obedeçamos os seus mandamentos, para que nossas decisões sejam precipitadas e nossos caminhos sejam tortuosos. O inimigo sabe que se fizermos escolhas erradas, isso vai influenciar toda a nossa vida. Olha que palavra tremenda. Uma escolha errada influenciará toda a nossa vida. E existe um provérbio que eu gosto muito, que é o provérbio de número 14 e o verso de número 12. Diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Percebe que eu disse lá no início que o coração do homem ele é enganoso. O coração do homem, ele tende, ele se inclina ao erro, às coisas erradas. É por isso que o provérbio está dizendo: a caminho que o seu olho, hoje você que está me assistindo, você parece que está indo para a vida. Mas lá no fundo tem um despertar do Espírito de Deus na sua vida, que este caminho não
lhe fará bem. Este caminho poderá levar à morte do seu casamento, poderá levar à morte da sua empresa, poderá levar à morte do seu relacionamento, poderá levar à morte do seu ministério. Então, abra muito bem o seu olho nesta oportunidade e veja que Deus quer te livrar de um caminho que parece de vida, mas que o final é caminho de morte. Romanos capítulo 6 e o versículo de número 23, a Bíblia diz também que o salário do pecado é o quê? A morte. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é tudo aquilo que nos mantém longe de Deus. Então eu lhe convido nesta noite, eu lhe convido a pensar acerca de um remédio poderoso. O remédio é o sangue de Jesus Cristo, que a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica de todo pecado, ok? Esta é a revelação bíblica. E a palavra de Deus ainda diz, talvez você está me olhando e me assistindo agora e está dizendo, mas e agora? Eu vivo uma vida de pecado, a minha vida é uma vida derrotada, a minha vida ela está completamente perdida, completamente desastrosa, para mim não tem jeito. Eu quero dar uma notícia para você. 1 João capítulo 2 e versículo 1. E eu quero olhar dentro dos seus olhos e dizer, se porventura você pecar, nós temos um advogado perante Deus que intercede por mim e por você. Eu acredito que com essa declaração você pode aí se alegrar, pois você sabe que tem jeito. Você sabe que há uma nova oportunidade. Porém, nós não devemos usar isto como regra, mas como uma exceção. Devemos procurar sempre fazer o quê? O que é certo. E aí, na sequência, vem um texto bíblico que é muito sério e nos chama à responsabilidade. Quando a Bíblia fala a respeito da permanência na prática contínua e voluntária daquilo que nos afasta de Deus. E aí, como a Bíblia também diz, que Deus ele é amor, mas Deus também é um fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus é justo e nós não podemos brincar com a sua justiça. Nós devemos sim valorizar o amor que Ele dispensa a todos nós. Devemos compreender que as consequências das nossas escolhas, não podemos ficar em cima do muro no que diz respeito a escolhas importantes que precisamos fazer em nossa vida. Talvez você esteja dizendo que você não é um bom marido. Então escolha hoje ser um bom marido. Talvez você esteja dizendo, mas eu não sou um bom filho. Escolha a partir de hoje ser este bom filho. Eu não sou um bom funcionário. Escolha ser. Eu não sou um bom patrão. Escolha ser. A decisão é sua. E aí um texto, uma frase muito conhecida e muito dita, por inúmeros mentores, que hoje existem muitos, Você não pode querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ou seja, você precisa decidir mudar hoje. E a escolha, a decisão é sua. Devemos decidir em que lado nós vamos ficar e saber que as consequências, elas virão. Independentemente das escolhas, nós precisamos arcar com as consequências. Então devemos decidir que caminho nós iremos seguir.
O meu convite a você nesta noite, você que nos assiste aí agora, é que você tome uma decisão e lembre-se de que você é filho de Deus. E o Filho de Deus, conforme está registrado em 1 João 3, do verso 6 ao verso 9. O Filho de Deus não pode viver pecando, ou seja, não pode viver na prática do pecado, a prática voluntária, a prática consciente, a prática usual do pecado. Você precisa escolher ser um homem melhor hoje, ser uma mulher melhor hoje. O poder das nossas escolhas. Você não está feliz com aquilo que você é hoje. Isto é consequência daquilo que você escolheu lá no passado. Mas lembre-se, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Vislumbre o seu futuro e decida hoje. Escolha agora, para que a sua escolha interfira diretamente onde você quer chegar. Que Deus te abençoe. Que você possa fazer a escolha certa nesta oportunidade. Que você peça a Deus discernimento, que você peça sabedoria para escolher aquilo que Ele tem de melhor para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E não se esqueça, as suas decisões hoje decidirão o seu futuro de amanhã. Nós estaremos indo para o intervalo e logo após, não saia daí, eu estarei orando por você e pela sua casa. Vídeo On TV. Todo mundo vê. Eu quero neste momento orar por você. Orar para que o Espírito Santo lhe ajude nas suas escolhas. E eu estendo a minha mão para você e peço a você que feche os seus olhos, curve a sua cabeça e acredite no poder da oração que é feita no nome de Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por esta oportunidade de uma vez mais estar entrando no lar desta família. Que o Senhor venha abençoá-los poderosamente com as tuas bênçãos, com as tuas mãos de poder. Senhor, opera um milagre. Senhor, nos ajude a escolher, nos ajude a fazer as escolhas corretas. Nós queremos escolher conforme a vontade do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor deseja o melhor para a nossa vida. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo adentre em nós e nos ajude a fazer a escolha certa. Este meu irmão, minha irmã,
que está triste, cabisbaixo, porque está com umas consequências de algumas escolhas erradas. Mas como eu disse, Pai, eles ainda estão vivos e têm a possibilidade em refazer a sua rota, em fazer uma nova escolha, para que assim eles possam colher uma novidade de vida, para que eles possam colher novos frutos, frutos abençoados pelo Senhor. É no nome de Jesus que eu abençoo esta família e eu te agradeço. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Ser-te mais, Deus.